Há que se dizer que os sistemas de ideias são autoconservadores e resistentes a tudo que poderia não somente ameaçar, mas alterar a sua homostesia, a sua permanência no tempo. Resistem não apenas à contestação e à inovação, mas mesmo, como dizia Lupasco, à informação. O coração da resistência encontra-se no núcleo onde estão concentrados os princípios de organização do sistema, paradigmas, lógicas, categorias. Essas são as partes fixas do sistema e que resistem ao tempo. Com força do caráter autoritário e da pretensão monopolista de um sistema, uma teoria, mesmo científica, tende sempre a recusar o desmentido dos fatos, uma experiência que lhe seja contrária, uma teoria mais bem argumentada. Por isso é raro que seja suficiente para a desintegração de uma teoria, uma experiência decisiva ou um argumento imbatível. É necessária uma longa série de provas acumuladas das suas carências e insuficiências, e também o aparecimento de uma nova teoria mostrando uma grande pertinência. Assim, na história das ciências, as teorias resistem dogmaticamente, como doutrinas, mas finalmente a regra do jogo competitivo e crítico leva-as a emendarem-se, depois a retirarem-se para o grande cemitério das ideias mortas. E aí a minha pergunta é, nós já não estamos operando com grande parte das ideias que no mundo inteiro estão no cemitério das ideias mortas e nós estamos a ressuscitá-las todos os dias nas universidades, nos cursos, nos congressos e essencialmente na prestação jurisdicional? Essa é a grande pergunta. Eu não quero ser incisivo, eu quero convidá-las a pensar essa matéria. Porque uma pessoa só não faz ciência. Os núcleos que estão espalhados pelo Brasil inteiro, estudando essa matéria, elas só se transformarão em ciência quando a comunidade científica brasileira aceitar os paradigmas desses sistemas ordenados e encadeados, dentro de uma ciência complexa, transdisciplinar. É esta a vanguarda da hermenêutica, e como tal da hermenêutica jurídica. Acrescentamos que as palavras usuais são polissêmicas, isto é, comportam na maioria uma pluralidade de sentidos diferentes que se sobrepõem, produzindo como que franjas da inferência, metáforas que nos remete novamente a hologramas. Segundo o contexto da situação do discurso, da frase, um dos seus sentidos exclui os outros e impõe seu enunciado. Uma vez mais, o todo contribui para dar sentido à parte, a qual contribui para dar sentido ao todo. Então nós não podemos simplesmente continuar escolhendo os elementos que nos servem para definir uma determinada situação e simplesmente excluir os outros. Nós temos que se lembrar sempre que o todo é composto de partes, mas de todas as partes. E cada parte tem que ser inserida no todo contextualmente. Se a parte estiver fora do todo, bom, aí ela é meramente um resíduo que não deve ser considerado. Mas muitas vezes esse resíduo deve ser considerado para verificar se ele, como resíduo, não contamina todo o sistema. É o que nós chamamos de resíduo empírico. Vamos voltar à ciência que estuda as vacinas. Se o resíduo empírico, quer dizer, se a vacina for aplicada e mais de 60% das pessoas mostrarem que elas estão imunizadas, eu já tenho uma possibilidade de afirmar que ela é boa, ou pode ser aplicada. Mas e os outros 40%? Bom, são resíduos empíricos que a ciência tem que considerar se são válidos ou não válidos. É segura, mais segura.
ou segura totalmente? É esses resíduos empíricos que vão fazer. Eles não estão dentro do sistema de articulação da vacina, porque eles não são compreendidos dentro daquela situação de imunização. Mas as partes que foram imunizadas e que não se imunizaram, elas não podem ser desprezadas. Não, 60% tá bom, 40% é importante. Não, 10%. 10% é um resíduo empírico que deve ser considerado. Então não existe certeza definitiva. Deve-se trabalhar contextualmente e verificar essa situação factual de cada contexto que está sendo examinado. Então, na abordagem sistêmica, quem fala isso é Capra. Capra é um grande cientista da atualidade. Na abordagem sistêmica, as propriedades das partes podem ser entendidas apenas a partir da organização do todo. A consequência disso, o pensamento sistêmico concentra-se não em blocos da construção básica, mas em princípios de organização básica. Nós temos aqui um exemplo de uma rede de relações que se estabelece dentro do sistema e as diversas princípios se articulam como nós de uma rede que se estende e compõe um todo. O pensamento sistêmico é contextual, o que é o oposto do pensamento analítico. Linearmente eu vou analisando sim, não, e aquilo que eu receber um não, eu não considero mais. E o pensamento sistêmico é contextual, e o meu sim agora pode ser não no futuro, e o meu não de agora pode ser sim no futuro. Esse é o tema. Essa é a diferença de um pensamento analítico e de um pensamento contextual. Análise significa isolar alguma coisa a fim de entendê-la. O pensamento sistêmico significa colocá-la no contexto de um todo mais amplo, onde as partes compõem o todo, em face dos princípios que cada parte articula dentro do sistema, e o sistema passa a ser um todo exatamente porque as partes influem na sua formação. Então, aquela ideia que se tinha de que o hermeneuta faz o sistema sistematizar, passa a ser uma grande piada. Porque quem sistematiza são as articulações meta-empíricas que atuam dentro de cada caso, dentro de cada objeto. Eu tenho, por exemplo, situações, o ferro. Ele pode ser um tipo mais durável, menos durável e mais elástico. Por que essa diferença? Porque os princípios que compõem cada uma dessas matérias são diferentes. E por isso a articulação do sistema que compõe cada uma das peças é diferente. Eu não posso esquecer disso. A coisa, vamos de novo para Reale. Então nós temos Capra, agora nós temos Reale. A coisa, o fato dos quais se buscam o princípio e a causa devem ser precedentemente conhecidos. E a pesquisa deve ser conduzida assim. Por que a matéria é ou constitui esse determinado objeto? Eis como Aristóteles especifica o problema. Aristóteles é 2.400 anos. Matéria conhecida já. Esse material é uma casa. Por quê? Está presente nele a essência da casa, ou a forma da casa. E assim se procederá, porque esta coisa determinada é homem, ou porque esse corpo tem essas características. Portanto, na pesquisa do porquê, busca-se a causa da matéria, para lhe dizer a forma pela qual a matéria é determinada coisa, e esta é justamente a substância. Mas isso aqui é problema lá do Aristóteles, isso aqui não quer dizer mais nada. Quer. Pressuposto de incidência do direito tributário. O que é o homem, qual é o contribuinte constitucionalmente diante do Estado?
Essas são coisas evidentes e vivas. E elas têm que ser examinadas e deve ter cada um paradigma que tem que ser respeitado. É isso que Aristóteles diz. Acrescentemos duas tendências propriamente... O Morin fala nisso. Acrescentamos duas tendências propriamente noológicas. O que quer dizer noológico? É o nous. É aquilo que a comunidade, de determinadas comunidades, pensam normalmente como situações definidas e coisas que não se discute mais. Então, acrescentemos duas tendências propriamente noológicas, cujas consequências são perversas para o conhecimento humano. A primeira já o indicamos, vem da disposição do sistema fechar-se em sua armadura lógica, que assim se torna racionalizadora. Então, a racionalização é pensar, e o racional é demonstrar experimentalmente. São uma diferença muito grande quando se examina as questões da metodologia da hermenêutica. Racionalidade e racionalização têm o mesmo tronco comum, a busca da coerência. Mas enquanto a racionalidade está aberta ao que resiste à lógica e mantém o diálogo com o real, a racionalização integra a força, o real na lógica do sistema e crê então possuí-lo. Ele acredita, mas não tem, porque ele não demonstrou. Essa tendência racionalizadora equivale aqui à profunda tendência idealista de todo o sistema de ideias a absorver a realidade que nomeia, designa, descreve e explica. Então, essa tendência idealista, ela simplesmente supera toda a realidade, que deveria estar nomeada, deveria estar designada, descrita e explicada. Não precisa, a gente já sabe. Sabe? Essa é a ideia, essa é a pergunta. O idealismo não poupou de modo algum o mundo das teorias científicas. Corrente idealista, claro. Ao contrário, a sua abstração matemática e a sua concordância com as leis na natureza favorece a sua idealização particular, que Witthagen chamou de concretude mal colocada. Ele dizia da física clássica: essa concepção do universo está solidamente construída em termos de alta abstração e tomamos por engano as nossas abstrações por realidades concretas. Será que aquilo que já abstraímos e temos como certo são realidades concretas? Ou nós estamos naquela fase histórica do idealismo, em que eu abstraía idealmente as situações a partir das minhas ideias e adotava aquilo como realidade? A corrente idealista mandou no mundo séculos. E, a meu ver, ela continua bastante viva no nosso meio, no nosso seio, na nossa forma de pensar. O que toma um silogismo demonstrativo, não racionalizador, é, além da sua validade formal, o silogismo tem que formalmente posto, as qualidades de suas premissas. Se as premissas foram simplesmente opiniões aceitas por todo mundo ou por alguma das pessoas notáveis, teremos um silogismo dialético. As cátedras das universidades gostam desse silogismo dialético, porque afirmam coisas que ninguém tem condições intelectuais de contrariar. Continua Perelman, nesse caso. Para que o silogismo seja científico, as premissas têm de ser verdadeiras, anteriores à conclusão, mais bem conhecidas que ela e causas, aliás, bem mais conhecidas, porque são causas da conclusão. Se eu não quero concluir sobre aquilo que penso sem demonstrar, eu tenho que simplesmente fazer uma lógica racional a partir de premissas verdadeiras. E aí, quando eu faço um conteúdo lógico, um sistema lógico,
eu tenho que primeiro demonstrar que a minha premissa originária é verdadeira, não imaginária. Essa é a ideia.